Alves, a doutora é psicóloga, clínica especialista em psicoterapia breve pela Universidade de São Paulo, psicóloga do sono pela Associação Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. A doutora Patrícia Neme é nutricionista e diretora da ABS do Vale do Paraíba e Litoral e doutora em ciências. E eu sou administrador de empresas e sou portador de narcolepsia do tipo 1. E também colaboro com a Brani, né, no que é possível, na Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersomnia Idiopática. Para mim, e acredito que para todos, é uma honra estar presente aqui e poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje, né, nós vamos falar um pouco mais sobre a narcolepsia, com o tema comer, viver e dormir com a narcolepsia. E falando desse tema, é impossível não fazer uma analogia com o livro e o filme existente também. Só vou compartilhar minha tela aqui para ficar mais fácil e a gente falar um pouquinho. Só um minutinho. Então, eu vou começar falando e depois eu vou passar a palavra para as doutoras. Então, só para falar rapidamente, né, um pouco da Brani, a gente mudou a identidade visual para se tornar um pouco mais moderno. Então, a gente está migrando aí do logotipo antigo, do mocinho aqui na cama, para um logotipo mais arrojado, mais contemporâneo, que se assemelha a um olho, né, onde tem a pupila aqui, a gente colocou o mapa do Brasil, ter a pupila dos nossos olhos, poder abranger, poder auxiliar as pessoas com narcolepsia e hipersonia idiopática de todo o nosso país. O nosso logotipo ele é formado por uma lua minguante, uma lua crescente. O nosso intuito com esses símbolos é demonstrar, né, com a lua minguante, que a gente quer minimizar os estigmas, minimizar toda a má reputação que existe sobre essa doença por desconhecimento, né? E aqui a lua crescente, né? A gente quer crescer o apoio, o atendimento às pessoas, auxiliar, né? Cada vez mais, não só as pessoas. A gente sabe que existem pessoas que têm auxílio dos grandes centros urbanos, tem toda a modernidade, o acesso à saúde acaba sendo mais fácil, porém, o nosso país é um país continental e a gente sabe que tem muitas pessoas de interior, de cidades com pouca informação, poucos recursos, o que dificulta muito o diagnóstico dessa doença. Então, isso eu gostaria só de pontuar rapidamente e agora a gente já começa, né, já entra no assunto, comer, viver e dormir com a narcolepsia. A gente conversou, eu e as doutoras aqui previamente, eu iria começar a dar um testemunho, comentar sobre o meu problema, e posteriormente elas vão estar complementando e falando em cima do que for dito, né? Então, eu comecei a falar e acabei interrompendo para falar do símbolo, a analogia com o livro e o filme da Elizabeth Gilbert, né? Que é uma moça que ela tem tudo, ela tem uma carreira, ela tem um casamento, ela tem uma casa, mas do nada ela vê que não tem sentido a vida dela e acaba indo em busca de uma autodescoberta, né, de autoconhecimento. E ela faz uma jornada aí por alguns países, né, pela Itália, pela Índia e pela Tailândia. Eu não vou dar spoiler do filme, mas só vou comentar isso, só para a gente fazer uma analogia, né, com esse filme e a doença, no caso, né. Bom, eu, com 23 anos, era um jovem filho, irmão, namorado, estudante, sonhador e bancário, que trabalhava numa instituição financeira como gerente. E, do nada, num ano de bastante estresse, comecei a sentir os sintomas. Então, começou os sintomas e uma saga também para saber o que poderia ser. Porque eu, em atendimento com os clientes da instituição financeira, acabava adormecendo e não percebia. Então, os guardas da instituição vinham, né, perguntar se eu tinha acontecido algum mal súbito, alguma coisa, e eu não me recordava. Com isso, foi o primeiro alerta. Depois veio um cansaço assim, muito grande, que já levantava cansado, uma fadiga tremenda para fazer qualquer coisa, um desânimo tremendo.
E, por último, e eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, foi a perda do tônus muscular. Então, em conversas com amigos, em reuniões, eu acabava derrubando caneta, derrubava o que estava na minha mão, perdia o tônus muscular, né, do pescoço, da mandíbula. Isso foi me assustando muito, porque eu imaginava que fosse alguma coisa neurológica, mas não sabia o que poderia ser. Então começou uma saga atrás de diagnóstico. Eu fiz vários exames, procurei vários especialistas e nada. Até que eu fiz um exame de polissonografia e demorou 30 dias para poderem ler o resultado da polissonografia, porque eu não esqueci de comentar, mas eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e a medicina do sono aqui não é tão desenvolvida assim. Então, vinha o laudo de São Paulo, depois que a gente fazia o exame, eles mandavam para São Paulo, tinha a análise e devolviam. Então, 30 dias depois, me falaram que eu tinha apneia do sono. Falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia para obstrução das vias respiratórias, desvio de septo, retirada da amígdala, diminuição da úvula, para respirar melhor durante a noite, porque imaginava-se que eu tinha micro despertares noturnos. Fiz tudo, feliz da vida, imaginando que fosse resolver. Um pós-cirúrgico terrível, né? A amígdala é muito complicado, enfim, e nada. Passou o período de recuperação e nada. Até que a médica falou, olha, você tem que procurar um especialista em outra cidade, porque a gente não tem, eu não posso te ajudar mais. Porque, assim, todas as minhas esperanças estavam ali e acabou vindo por terra. Até que eu consegui, depois de muita pesquisa, encontrar um médico, né, com formação em medicina do sono, que repetiu todos os exames, fiz novamente a polissonografia, fiz o teste de latência, que até então nem sabia que conhecia, que existia esse exame, né, que a gente dorme durante o dia, para ver quantas vezes a gente dorme, vamos falar assim, porque eu realmente não sei os termos técnicos, depois vocês podem auxiliar. E foi comprovada o diagnóstico de narcolepsia. Eu, com 23 anos, sonhador, acabado de recém-formado na faculdade, não tive dificuldade para aceitar a doença. Eu falava, imagina, até parece que é uma doença que não tem cura. Em pleno, né, anos 2000 e nada de cura para uma doença como essa, não botava fé, realmente não acreditava. E continuei a minha vida arranjando, como vou dizer, muletas, vamos dizer assim, para esse problema. Então eu aprendi a atender o cliente segurando o queixo para não ficar caindo, desenvolvi subterfúgios, vamos dizer assim. E só que não fazia o tratamento, não seguia o tratamento devido às drogas e tudo mais que a gente tem que tomar, as medicações, né, serem de tarja preta, até que um dia eu saindo da instituição financeira muito cansado, um dia estressante, fui fazer uma rotatória e entrei num poste. Quem vê assim, né, a foto, pensa, uma batida de leve. Mas só quem já bateu num poste sabe a rigidez de um poste. E os estragos que também trazem. Não só os danos do veículo, mas eu machuquei a clavícula, né, poderia ter sido pior, e ali eu me conscientizei desse problema, ali houve a aceitação da doença, que eu precisava me tratar, porque eu fiquei imaginando, e se fosse uma pessoa que eu tivesse atropelado? Jamais eu iria aceitar, jamais eu iria, né, conviver com essa culpa. Então ali eu falei, não, eu preciso me inteirar dessa doença, buscar os melhores que puderem me ajudar, né, e mudar de vida, não ficar nisso de ficar lutando contra o diagnóstico. Então, nesse momento, foi quando eu falei, não, realmente agora eu vou buscar ajuda e vou fazer o tratamento. E no início não é fácil, né, porque você tem uma série de medicações, né, para você se ajustar, não são todas as pessoas que se adequam aos medicamentos prescritos, então você passa por uma fase de teste, outra fase de teste, faz aqueles questionários, acho que esse é o nome, EFORT, não sei, sempre para poder ver como está a sua qualidade de vida, enfim, até você se adequar ao tratamento,
Porque as pessoas também pensam que a gente tem narcolepsia, que a gente dorme muito bem durante a noite, e mal sabem que a gente dorme a mesma quantidade que qualquer pessoa normal, porém o nosso sono é muito fragmentado. Então, em horários inoportunos durante o dia e à noite, a gente tem vários despertares. Então, assim, para o nosso organismo descansar é muito complicado. Depois, né, para entrando no assunto, a parte de comer, depois que eu descobri a doença, uma fome, cada vez que eu despertava dos cochilos ou dessas sonecas que eu tirava, uma vontade de comer, assim, era uma vontade de comer café da manhã tudo de novo, assim, tudo que eu pudesse. Com isso, houve aumento de peso, uma dificuldade tremenda para perder esse peso. E a gente que era, né, uma pessoa com diagnóstico de narcolepsia, acha que comendo durante a noite e vai dar aquela sensação de estômago pesado e vai vir aquele sono que comumente acontece. Então a gente se engana aí e acaba se prejudicando nesse momento. Então essa parte do comer acaba sendo bem complicado, bem complexo. E acho que depois a doutora Patrícia pode nos auxiliar um pouquinho com isso. Viver, né, para poder finalizar aí a história e não completar muito aí o assunto, eu passei a aceitar, a buscar auxílio, a ler muito sobre o assunto. Entrei em grupos, né, na época do Facebook, depois do WhatsApp, grupos de apoio, e me auxiliou bastante. Eu pude trocar experiências e ver que não só eu tinha esse problema e que muitas pessoas passam por situações semelhantes a que eu passei. E a incompreensão, eu acho que da sociedade, que não está preparada ainda para uma pessoa que dorme a todo momento, acho que é o que mais machuca. E muitas pessoas se privam, às vezes, de estar próxima a outras pessoas. Eu acabei me esquecendo na correria aqui de colocar uma foto muito importante, que depois que eu bati o carro e tudo mais, eu fui fazer uma pós-graduação, foi depois quase de 2 anos de diagnóstico, que eu resolvi voltar à minha vida ativa. E no primeiro dia da pós-graduação, eu falei, no primeiro dia, na hora que eu for me apresentar, eu vou falar sobre a minha doença. E foi o que eu fiz. No primeiro dia eu me levantei, falei do problema que eu tinha e, para minha grande surpresa, a grande maioria foi muito empática e fez uma diferença muito grande no decorrer da minha vida, né? Porque eu resolvi encarar de frente esse problema e não me esconder, porque é a maneira que eu me encontrei de fortificar, de ganhar forças perante a tudo que eu já tinha passado. E com a aceitação dessas pessoas, eu pude ver que é possível, né? É uma doença como outra qualquer, é uma doença rara, mas que precisa de empatia, mas as pessoas precisam saber o que se passa. Não é preguiça, não é corpo mole, não é nada, é uma patologia. Eu não escolhi ter isso, mas se tem, eu quero ter uma qualidade de vida como todas as outras pessoas. Mando um grande abraço, porque tenho certeza que o pessoal da pós-graduação está me assistindo e faltou a foto aqui, eu esqueci, mas não tem problema. Então, assim, depois disso, eu comecei a encarar e todos os lugares que eu vou, palestras, eu gosto muito de frequentar palestras, mas tem hora que tem palestras que são muito extensas, eu acabo dormindo também, então acaba sendo meio complexo. Então, eu chego na palestra, procuro o palestrante, peço desculpas, explico o que eu tenho. Muitas pessoas falam, o que é isso? Epilepsia, eles confundem, né, o termo, né, que narco vem de sono, não de qualquer outro tipo de coisa. Então, eu acabo fazendo um pequeno resumo para poder me desculpar, né, com o palestrante. E assim venho vivendo a minha vida. Falo sobre o problema sem nenhum tipo de receio. Sobre o dormir, eu acho que dormir, eu acho que tem o que mais tem ilustração ali seria o dormir. O sono, como eu comentei, né, um pouco antes, é frequente, é inoportuno, são momentos que a gente não gostaria, em reuniões, enfim, mas acontece. Hoje eu consigo trabalhar, né, através do tratamento e das medicações que eu tomo, mas eu deixo avisado que qualquer situação de monotonia, infelizmente, o sono pode vir. Então, eu converso, né, com os empregadores, com os contratantes,
e explico, né, o problema que não afeta em nada a nossa capacidade, né, de entregar resultados, de pensar, enfim. Apenas, com o tempo eu pude ver isso, a gente tem que, não adianta brigar com o sono. Quanto mais você briga com o sono, menos concentração você tem, mais difícil de você lembrar das coisas, enfim. Então, aí são alguns momentos em passeios com a minha esposa, às vezes até em viagens até, eu acabo dormindo e ela acaba fotografando, e a gente ri disso. Pode ser triste para algumas pessoas, mas eu prefiro ver as fotos depois e rir do que me martirizar, que é, como eu disse antes, é um problema que eu não escolhi ter, mas se eu tenho, vamos enfrentá-lo da melhor maneira possível, né? E a gente precisa se reinventar. O ano passado, né, com essa crise, eu fiquei desempregado durante o ano todo. Eu sempre trabalhei na área administrativa, mas fiquei desempregado e o que eu fiz? Vamos nos reinventar. Eu não consigo ficar parado. Fui fazer cursos na área de confeitaria e hoje, em paralelo, né, aos finais de semana, eu faço brigadeiro gourmet, eu faço bolo, eu faço uma série de coisas. E muitas pessoas como eu, né, são portadores, né, que têm diagnóstico de narcolepsia, eu sei que trabalham como empresários individuais, né, como artesãos, vão fazer salgados, enfim, porque é uma maneira da gente não encontrar o preconceito que infelizmente ainda existe no mercado de trabalho. Infelizmente, não são todas as empresas que apoiam, não são todas as empresas que abrem as portas para os portadores. Eu não gosto de falar portadores de narcolepsia, eu prefiro falar pessoas com diagnóstico de narcolepsia. E essa seria uma das grandes, um dos grandes temas para a gente abraçar na Brani e poder discutir, amadurecer futuramente, seria isso. Que a pessoa com narcolepsia tem capacidade total, o que precisa é ter compreensão. Algumas vezes a gente encontra compreensão no empregador, mas não encontra a mesma compreensão nos colegas de trabalho, que às vezes começam a questionar, mas por que ele dorme ou não? E não entendem que é uma patologia. Por isso que eu acho importante a gente deixar claro que é uma patologia. Eu não escolhi dormir durante o expediente de trabalho. Infelizmente acontece. E são episódios rápidos, episódios curtos. Eu não fico 2 horas, 3 horas dormindo. Coisas de minutos, segundos que acontece, né? O corpo desliga, vamos dizer assim. Então, assim, é importante sim, a gente se reinventar e a gente não desistir. Se não for de uma forma, de outra. O importante é se reinventar. E para encerrar a minha fala e passar para as doutoras, que acho que tem muito mais a contribuir do que eu, é uma frase que eu utilizei agora no último dia de 22, que foi o dia mundial, né, de conscientização da narcolepsia, que nós não podemos sermos resumidos à patologia que a gente tem, né? Nós somos muito mais que isso, nós podemos muito mais que isso. A gente tem que acreditar, a gente tem que lutar e tentar a cada dia, né, ser um pouco melhor. Seria isso a minha contribuição. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar de um problema que eu sei que afeta muitas pessoas e muitas pessoas não são nem diagnosticadas ainda, nem sabem que tem esse problema, que podem ficar anos aí e, infelizmente, devido à falta de informação, até no meio médico, pode ser difícil o diagnóstico. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar e passo a palavra aí para as doutoras. Bem, muito obrigado, viu? Agora tem que tirar a compartilhamento. Só um minutinho. Pronto. Pronto, eu acho que eu posso dar sequência, então, Fabrício. Foi maravilhoso te ouvir o teu relato. Eu acho que, assim, o que eu vou apresentar aqui está bem na sequência da sua fala, por isso eu me sugiro aqui para começar, tá bom? Nossa sugestão de que seja Agradeço, eu. doutora Silvia. Muito Obrigada obrigado, viu? por dar esse início. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença também da Associação Brasileira do Sono, pela oportunidade da gente poder estar divulgando ao longo dessa semana informações tão importantes, relevantes para a população geral, profissionais de saúde. E espero hoje poder trazer esse esclarecimento da parte também da abordagem psicológica, né, do tratamento, intervenção não farmacológica, o apoio que o psicólogo pode dar.
É um prazer poder estar aqui. A gente teve o Dia Mundial, como você mesmo comentou, né, Fabrício? Fizemos até uma cartilha. Essa cartilha está disponível também pelo site da Associação Brasileira do Sono, está também no Instagram da Associação Brasileira do Sono. Então, quem estiver aqui, depois, se puder, corre lá, baixa e também encaminha para quem for importante, interessante estar mais informado sobre essa condição. Bom, como o Fabrício contou, da própria história dele, a jornada é longa e desgastante até o diagnóstico correto, né? Pode levar 10 anos, em média, leva-se 10 anos, quer dizer, pode se levar até mais. E com isso, a pessoa acaba está envolvido com a convivência de diversos sintomas, né? Os ataques repentinos de sono, um sono não reparador, dificuldades com a memória, concentração, aumento no risco de acidentes automobilísticos, laborais ou domésticos. Foi muito bom ter visto aquela foto sua do carro, foi a hora em que você se dá conta de que, de fato, né, Fabrício, precisa assumir logo a condição e lidar com ela de forma direta. Mas até lá, então, até esse momento, a pessoa realmente, às vezes, nem sabe o que está acontecendo, porque poucas profissionais de saúde têm a informação do que é a narcolepsia. Então, o diagnóstico realmente fica difícil, problemas visuais, baixa performance acadêmica ou laboral, prejuízos na convivência social, no relacionamento íntimo, algumas vezes ruptura, às vezes até perda do trabalho, né? A pessoa acaba sendo demitida porque ela acaba tendo sonolência, sendo interpretada como preguiça, prejuízo na prática esportiva, no desenvolvimento de atividades pessoais e prazerosa. Aqui, como também o Fabrício falou, a pessoa acaba desenvolvendo algumas estratégias para poder lidar com a sonolência excessiva diurna. 50% dessas pessoas acabam desenvolvendo o hábito de caminhar, cochilar, conversar, executar algum movimento que seja repetitivo, comer, né? Comer como uma forma de manter-se acordado, exercitar-se, ouvir música animada, tomar bebida gelada, beber café, expor-se ao vento frio, tomar banho quente, fumar, quer dizer, utilizar-se de cafeína, estratégias para tentar manter e lidar. Ainda quando tem a cataplexia, muitas vezes é comum a pessoa evitar até situações de humor, que possam disparar humor, alegria, enfim, estímulos emocionais que possam ser o desencadeador de uma cataplexia. O próprio Fabrício citou dele estar segurando o queixo, né? Condições de fato de tentar circunscrever isso, porque não há uma compreensão. A princípio, não há uma compreensão do próprio paciente. E na sequência, não há uma compreensão das pessoas que estão ao redor por ignorarem mesmo essa condição. Então, aqui, esse tabuleiro é um tabuleiro que eu fiz para tentar simular essa trajetória. Então, no início aqui, a pessoa com narcolepsia apresentando todos esses sintomas, muitas vezes até de alucinações, no início do sono ou durante o despertar, que são muitas vezes interpretadas quando vão ao médico e entendem de sono, até como esquizofrenia. Então, como é complicado, o próprio paciente começa a experimentar medo, desesperança, insegurança, sentimentos de fracasso, às vezes demissões, rupturas de relacionamento, muito sono acontecendo ao longo do dia, numa condição em que ele teve, por anos a fio, porque até ele desenvolver isso, geralmente é no início da idade de jovem adulto, ele começa a ter que restabelecer uma nova relação com a vida, só que ele nem sabe o que ele tem. Então, é natural ele ter muito medo, muita desesperança, insegurança, porque ele não sabe o que tem e ninguém tem. Né? Nessa brincadeira aqui do tabuleiro, a ideia é poder ilustrar essa jornada mesmo tão difícil, custosa e sofrida, do diagnóstico errado, depois ele pode ter outro diagnóstico errado, quando ele passa as pessoas não entendem, as pessoas interpretam mal o que está acontecendo, com isso ele volta a reforçar o medo, a desesperança, podendo desenvolver inclusive a depressão, né? Não é incomum pacientes com narcolepsia desenvolverem sintomas depressivos, até que por fim ele encontra alguém que entende de sono, um médico que pode fazer a polissonografia com teste de latência múltipla do sono, que é um teste na sequência da noite de polissonografia, então o paciente tem que ter uma noite inteira de polissonografia, e na sequência, durante o dia, ele tem 5 oportunidades que ele pode dormir no intervalo de 2 horas cada uma. E cada oportunidade de sono são 20 minutos.
E com isso a gente consegue ver se o paciente entra em sono rápido, se ele não entra em sono, e se ele entra em sono REM. Então, se ele tiver 2 episódios de sono REM, realmente ele tem aí uma suspeita mais forte de ter narcolepsia, e esses 2 exames, um na sequência do outro, é o que vai poder dar o diagnóstico da narcolepsia. Então, a gente tem um baixo reconhecimento e compreensão pela sociedade, inclusive sociedade médica, né, que poucos conhecem sono, que está um transtorno de sono tão pouco prevalente. Os sintomas de sonolência são comumente interpretados como preguiça ou desinteresse, portanto, há uma grande questão dessas pessoas com narcolepsia serem estigmatizadas, questionamento, então, da competência, discriminação, censura, marginalização, um prejuízo das relações interpessoais, tanto nas esferas pessoais, sociais, né, laborais ou educacionais, impacto na autoestima, inibição em atividades do envolvimento em atividades sociais e limitação do funcionamento diurno. Por que há uma limitação real? Não, porque todo esse prejuízo nessa jornada de desgaste psicológico pode levar a pessoa a, muitas vezes, nem mais acreditar na capacidade dela, porque já não tem nem encontro de apoio, a questão que a palavra que o Fabrício usou, empatia, né? Não encontra empatia, a própria pessoa não tem empatia por ela mesma, não está aceitando. O Fabrício descreve isso muito claramente, quanto tempo ele demorou para ele precisou bater o carro para ele reconhecer que ele precisava encarar de frente. Então, é muito comum a gente precisar dar apoio psicológico para esse paciente, porque ele precisa entender a nova condição, ele precisa receber orientação para ele poder promover a acomodação dos novos hábitos e abordar de forma direta o impacto dessas limitações na vida dele, porque são limitações, mas não é uma limitação total da vida. Então, como criar uma oportunidade de uma nova abordagem sobre a vida? E para isso ele precisa expressar os sentimentos. Porque se ele até, por exemplo, 20, 22 anos, teve uma vida sem esses sintomas, ele conhece a vida desta forma. A partir de um determinado momento, ele de repente começa a ter essas limitações. Então, como fazer para se articular novamente na vida, né? Um impacto de uma natureza extremamente forte, impactante na organização da vida. Então, a narcolepsia ela não precisa ser compreendida como um limite da vida, mas sim exige uma adaptação do viver. Então, requer um posicionamento da condição junto àqueles com que se tem relação, seja no trabalho, seja no ambiente acadêmico, seja também entre a família no ambiente social, para que essas pessoas possam apoiar a mudança de hábitos, compreender e apoiar, e assim a pessoa poder florescer no potencial que ela tem, como todo mundo tem, e como bem ilustrou o Fabrício. Então, o que na esfera profissional a gente sabe? A gente acaba vendo, existe também isso já levantado na literatura, uma taxa de empregabilidade menor, menores salários entre os pacientes que têm narcolepsia, mais absenteísmo e presenteísmo. Então, às vezes, mudanças de função ou de carreira, ou até o esquema de trabalho, como ele citou, de repente deixar de ser um profissional funcionário para ser autônomo, né, desenvolver algum tipo de trabalho que ele possa ter uma flexibilidade maior, ou até levar essa flexibilidade para o ambiente acadêmico, para o ambiente de trabalho. Então, para isso exige um diálogo interno muito importante da própria pessoa com narcolepsia. Ele tem crenças, ele tem anseios, ele tem desejos que desde menino a pessoa está desenvolvendo para o que ela vai ser no futuro, a carreira que ela vai desenvolver, e de repente ela tem um impacto. Então, é importante um diálogo interno, primeiramente, para que ele possa ter, então, a coragem de se aproximar daqueles pares, de quem é a chefia, e poder abrir de forma mais transparente a condição para que possa haver essas mudanças de organização do trabalho. Né? Às vezes tem atividades que requerem um nível de atenção, por exemplo, um motorista profissional, e ele não vai poder seguir com essa atividade. Isso, de fato, vai ser um impeditivo. Mas, dependendo da atividade, é possível uma adaptação, ou com escala de cochilos, ou uma adaptação dentro do setor, numa outra atividade, que não haja prejuízo em termos de risco de vida, caso a pessoa adormeça.
Atividades ativas fisicamente, a compreensão de pares, né, da condição pelos pares, os ambientes que permitam cochilos curtos durante o dia, uma agenda de trabalho ajustada ao período de maior alerta diurno da pessoa com narcolepsia, e a adesão à intervenção farmacológica, é sabido que essas 4 condições diminuem os problemas psicossociais e aumentam o nível de satisfação no trabalho. Então, se houve diminuição dos problemas psicossociais e aumento no nível de satisfação do trabalho, certamente há uma satisfação maior da vida dessa pessoa, né? Então, ajustes nas rotinas, ele tem que ser experimentado não como resignação ou limitação da satisfação da vida, mas eles têm que ser vistos como necessários para o engajamento da vida se mantenha. Ele não vai se manter tal qual antes, mas ele vai se manter. Como tantas outras condições ao longo da nossa jornada de vida, seja porque nasceu um filho, seja porque a gente desenvolve diabetes, ou a gente fica mais velho, tantas condições trazem uma limitação de uma condição prévia, mas não trazem uma limitação de viver a vida com satisfação, mas exigem da gente, sem dúvida alguma, reflexão e adaptações. E esse é um desafio que recai sobre todos nós, só que quem tem narcolepsia, eu acho que tem uma diferença, que ele não tem tantas pessoas com a mesma condição. Então, ele não tem tantas pessoas para poder entender o que aquilo está acontecendo e parece que aquilo recai único e exclusivamente sobre ele. Então, nesse sentido, também, as associações, as participações em grupos de apoio e de suporte a pacientes com narcolepsia e os familiares é extremamente importante, porque ali ele pode ter uma partilha das experiências, entender o que cada um está fazendo, não se sente tão isolado e consegue ver como que as pessoas resolveram problemas que são parecidos com os deles, né? Então, a maior compreensão da condição, com isso ele evita o isolamento, que por vezes está derivado desses sentimentos de discriminação, às vezes até onde ele desenvolve uma culpa que é inadequada, né? E a gente tem aqui como representante o próprio Fabrício, da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. Então, também tem um canal no Instagram, tem um canal no Facebook, que eu acho que vale a pena sempre recomendar um paciente que ele possa se filiar para poder ter esse desenvolvimento mais saudável sobre si e sobre pessoas que têm uma condição parecida. A gente pode separar, assim, só para, de forma didática, a gente poderia dizer que a gente tem, de fato, os fatores predisponentes, são de etiologia biológica, né, a presença constante, que precisa estar sempre sendo acompanhado para o médico para ajuste das intervenções que são adequadas terapêuticas. Mas a gente tem fatores precipitadores, né, comportamentos que possam precipitar a expressão desses sintomas, por exemplo, a privação do sono, ou o humor, no caso da cataplexia. Então, eles também são importantes da gente observar. E os fatores perpetuadores, que são manifestações, por exemplo, de comportamentos que mantêm a expressão dos sintomas. Por exemplo, quando o Fabrício disse que por bastante tempo ele ficou resistente ao uso de uma intervenção terapêutica, a assumir realmente que ele tinha condição, ele acaba perpetuando o problema dele, porque com isso ele nem faz uma adesão à intervenção farmacológica e nem cria um esquema também comportamental para diminuir a pressão de sono ao longo do dia. E aí ele perpetua. Então, os fatores perpetuadores, eles podem conter os precipitadores, que por sua vez pode modular os predisponentes, né? Então, por isso é importante a intervenção não farmacológica da narcolepsia como uma forma de poder fazer a identificação e um constante monitoramento dessa interação dos fatores de risco externos, que são os fatores precipitadores e perpetuadores, com os fatores de risco internos, que é a própria natureza da doença. Bom, o objetivo, então, é tratar os aspectos cognitivos funcionais, as crenças também reais, que os pacientes acabam muitas vezes desenvolvendo na relação com a narcolepsia, né, de uma auto até depreciação, então a gente precisa trabalhar com isso, e até por conta dele estar numa referência de como era a vida dele antes e promover os ajustes de comportamento e rotinas. A gente pode definir essa abordagem em 4 pilares, né? Olha só, em forma também didática aqui, porque eu acho que quando eu mostro para vocês toda essa problemática, fica claro o quanto é importante a abordagem psicológica, né? O apoio psicoterápico mesmo para essa condição. Mas do ponto de vista da intervenção específica em sono, a gente pode então dividir em 4 pilares: abordagem psicoeducacional, higiene do sono, técnicas comportamentais e cognitivas.
Eu vou aqui falar mais da psicoeducacional, algumas comportamentais, e a Gabriela Rodrigues, depois ela vai dar o complemento também das demais técnicas comportamentais, higiene do sono e técnicas cognitivas. Então, o psicoeducacional aqui é um reforço de tudo que eu já falei, mas trazendo um foco maior para o sono, identificar os comportamentos e as crenças favoráveis e desfavoráveis às condições. Seriam os pontos chaves para o paciente entender a natureza sintomatológica e etiológica da narcolepsia, como é que os sintomas se desenvolvem, variam e podem afetar relacionamentos, né? Para que haja sempre nesta explicação também uma troca do que ele já está experimentando, vivendo na realidade dele, para que isso possa ir sendo contextualizado. Quais são as terapias farmacológicas disponíveis e as não farmacológicas, né? E quais são os resultados esperados. Identificar e descrever os fatores de estilo de vida que podem predispor e precipitar os sintomas, e assim fornecer o apoio para que haja uma adesão às estratégias farmacológicas e não farmacológicas para o melhor controle desses sintomas e promoção do aumento da qualidade de vida. A gente sabe que o envolvimento ativo do paciente às propostas de intervenção é dependente do grau de informações relevantes. Então, essa abordagem psicoeducacional ela é extremamente importante para que o paciente faça adesão, para que ele realmente saia de uma consulta médica reconhecendo, compreendendo a importância dele dar sequência a esse atendimento e não gerar resistência. E é nesse sentido que o médico também precisa ser bastante assim sensível a perceber a importância de uma abordagem psicológica desse paciente para que ele possa seguir nessa espaço de reflexão mais detalhado e mais aprofundado dessas questões de expressão do sentimento, das emoções. E aí, do ponto de vista comportamental, eu quero citar dois aqui, extremamente importantes, seria a organização do sono, um regime de sono noturno. Não adianta ficar dormindo horas a fio, não é porque o paciente tem uma pressão de sono ao longo do dia, que se ele dormir 10 horas, ele vai minimizar a pressão de sono ao longo do dia. Isso não acontece, né? Então, o tempo total de sono, sim, de pelo menos mais ou menos umas 8 horas. Pode ser que alguns pacientes precisem de mais, mas o mais importante é manter a regularidade, garantir um tempo total de sono adequado e com regularidade no horário de dormir e acordar, evitando assim a privação de sono noturna, mas também a necessidade de evitar uma privação de sono diurna, ou seja, há necessidade de uma organização dos cochilos ao longo do dia. Em geral, a gente sugere 15 a 20 minutos de cochilo, não adianta ficar dormindo muito tempo, porque também não é isso que vai diminuir a pressão, mas que ele haja uma regularidade desses cochilos, 2 a 3 cochilos diários, mais ou menos meio-dia e meia, que também a gente tem ali uma queda ali da temperatura, vai ter um aumento provável da pressão do sono, e às 17 horas. Mas, na realidade, isso é só numa forma mais ampla de se falar. Quando a gente tem um monitoramento com um diário de sono, um actígrafo, que pode registrar o comportamento, atividade e repouso do paciente, a gente consegue dar isso com mais precisão, personalizado para aquele paciente, né? Uma vez estabelecido esse cochilo, o paciente pode ter também, usar os relógios, os celulares, para fazer um alarme e lembrar ele de promover o momento de pausa. Aqui sai um pouco fora da ordem, eu já volto para aquela imagem. Aqui a gente tem um diário de sono, onde está azul, todo lugar que está azul é o registro de sono de um paciente, né? Então, a gente tem aqui as horas todas, as 24 horas de um dia, e aí cada linha representa um dia. Sempre que está pintado azul é o sono, e quando tem uma cruzinha, ou 2 cruzinhas, ou 3 cruzinhas, é o grau de sonolência desse paciente. Então, aqui, se a gente for ver, a gente tem aqui às 11 horas bastante sonolência acontecendo, 10 horas da manhã. Então, aqui onde está branco, a pessoa sempre está acordada. E quais são os momentos que a pessoa acabou cochilando? Então, reparem que neste caso aqui, olha a desorganização que a gente observa no sono. Não existe um padrão de regularidade durante o sono noturno. A pessoa dorme e acorda em horários diferentes. Quando ela tem o cochilo, aparentemente tem uma tendência a existir uma sonolência maior, aqui por volta das 10 às 11 horas, mas isso não quer dizer que essa pessoa respeitava esse momento de sonolência. Ela aqui, por exemplo, exercendo um cochilo à tarde. Aqui exercendo um cochilo longo também, no meio da tarde. Então, como é importante, ao bater o olho nesse diário de sono, criar uma condição de organização de cochilo.
Então, em virtude do que era o esquema de trabalho dessa pessoa, eu acabei organizando com ela o horário de despertar, que ele aconteceria aqui por volta das 7h30, com exceção de 2 dias que essa pessoa precisava acordar mais cedo por conta da rotina de trabalho, e aí então ela seguia com o trabalho e a gente colocou cochilos, 3 cochilos programados para que ela pudesse diminuir a pressão de sono e dar conta das atividades sem risco de cair na sonolência, de ter uma condição aí difícil do trabalho e até junto aos colegas, né? Um outro ponto extremamente importante para o paciente com narcolepsia é também a atividade física. A atividade física mantém ele ativo, assim como trabalhos em que ele possa também movimentar-se é importante, mas a atividade física em horário regular, não só para manter a atividade dele, a energia dele de condição mesmo de um alerta diurno um pouco melhor, mas também por conta dessa parte da obesidade, da tendência à obesidade, para poder conter um pouco mais esse aspecto. Então, quero novamente aqui agradecer à Associação Brasileira do Sono e todos os colegas que estão aqui e que vocês possam agora dar sequência e aprender mais com todo mundo. Obrigada. Excelente, doutora Silvia, muito obrigado, viu, pela sua complementação. Acho que agora a doutora Gabriela, né, que vai fazer a apresentação dela. Isso. Olá, tudo bom? Boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, participar. Silvia falou algumas coisas da parte psicológica, vou dar uma complementada, trazer um pouquinho das técnicas também que a gente utiliza. Estou bem contente de estar aqui. Eu estou no sono há 20 anos e o primeiro ambulatório que eu participei, né, lá na Unifesp, era o ambulatório de narcolepsia. A gente desenvolveu alguns trabalhos, eu acho que foi o primeiro ambulatório aqui em São Paulo, então a gente pôde acompanhar. Meu trabalho de conclusão de curso desde a faculdade foi com narcolepsia e está voltando agora e rever. Acho que isso me traz uma felicidade e espero poder contribuir com vocês. Vamos lá, deixa eu compartilhar o meu aqui. Bom, então, a Silvia falou algumas coisas, eu vou reforçar alguns pontos que ela já falou, mas acho que tudo começa agora com a higiene do sono, né? Então, a higiene do sono, ela vai ajudar a favorecer um padrão de sono melhor, né? E um sono, né? E uma estabilidade e a qualidade desse sono. Então, algumas coisas da higiene do sono que vão favorecer é manter os horários regulares, que a Silvia comentou. Então, a gente ter esse horário de dormir, de acordar, mesmo aos finais de semana. Organizar, então, esses cochilos, né, de aproximadamente aí 20 minutos, não exceder a 30 minutos. Evitar o café, a ingestão de cafeína, né? Vou falar um pouquinho mais depois desses pontos, um pouco mais para frente. Principalmente evitar isso nesse período da noite, evitar os alimentos mais pesados, né, próximo ao horário de dormir, porque isso vai prejudicar a qualidade do sono. Também não ficar sem se alimentar aí à noite, a gente sempre fala, né, a gente fala não vou comer nada, mas também ir para, né, dormir com fome também não adianta. Então, uma alimentação mais leve. Procurar fazer sempre uma atividade mais relaxante, próximo ao horário de dormir. Então, às vezes, uma meditação, ouvir uma música agradável. Então, procurar essas atividades mais relaxantes. Observar, então, esses estímulos que podem causar cataplexia, né? Então, às vezes, susto, as gargalhadas, às vezes, assistindo algum programa. Então, evitar um pouco isso e observar, né, quais são esses estímulos e diminuir esses estímulos próximo ao horário de dormir. Exercer uma atividade durante a vigília de exercício, exposição ao sol é muito importante também para a regulação aí do ciclo sono-vigília. Então, a exposição ao sol, essa interação social, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente.
Então, também durante o dia, fazer essas atividades, né? Promover, então, aí exercício, exposição ao sol e a interação social. Vou falar um pouco mais do exercício lá na frente, mas pelo menos 20 minutos de exercício. Exercício importante não fazer próximo ao horário de dormir, né? Então, a gente fazer mais durante o período do dia, de manhã ou à tarde. Vou falar um pouquinho depois dessa estratégia aí do exercício. Bom, então, o tópico que a gente, para regular, né, o ritmo sono-vigília, muito importante, então, a gente ter essa regularidade aí do horário de dormir e acordar. Silvia mostrou bem aí no diário do sono de um paciente, isso já ajuda demais, né, a melhora aí da sonolência desse paciente, a sonolência diurna, e também essa programação dos cochilos, né, durante o dia. Então, esses dois pontos são fundamentais para esse controle aí da sonolência diurna. Os consumos das substâncias, né, que elas podem promover tanto a sonolência, mas também elas podem promover a insônia, né, como o álcool. Então, evitar o álcool, né, se for utilizar, evitar, então, ele especialmente mais no período da tarde e da noite. Então, a gente fala em torno de 3 a 6 horas antes desse horário de dormir. Por quê? O álcool, ele é um agente que vai promover, né, a sedação do sistema nervoso central, então ele aumenta a nossa sonolência, vai aumentar a sonolência aí desse paciente. E por outro lado, diferente do que muitos pensam, né, que você vai tomar uma bebida alcoólica, ele vai te relaxar e vai ser melhor seu sono. Não, ele piora a qualidade do sono, o sono fica mais fragmentado, vai alterar a arquitetura do sono, então não vai passar por todos os estágios aí de forma adequada, às vezes liberações de alguns hormônios não vão acontecer, e com isso também vai favorecer, então, essa sonolência, vai piorar essa sonolência, então, no outro dia. Então, evitar a utilização de álcool. Também tem o ponto, né, tá tomando medicação, dependendo da medicação, isso pode ter uma interferência aí com o uso de álcool. Então, reduzir o consumo de álcool, se for utilizar mais durante o dia, né? Diminuir essa utilização próximo ao horário de dormir. A nicotina, então, a gente sabe que ela está associada também a uma inflamação, ela inflama, então, esse tecido orofaríngeo, né? Que isso pode aumentar, então, a resistência de vias aéreas, ela pode, então, causar distúrbios, né? Ela pode piorar um distúrbio respiratório, que pode ser a resistência de vias aéreas superiores, o ronco, a apneia. E as pessoas que têm, né, o ronco, a apneia e um distúrbio, né, de vias aéreas superiores, isso também ele vai ter uma fragmentação do sono, também a qualidade do sono vai ser reduzida, vai ter essa sensação de um sono não reparador, com isso vai aumentar a sonolência, né? Então, diminuir. Um outro aspecto também, né, do cigarro, aí da utilização do cigarro, é esse maior risco de acidente ou de um ferimento, né, por adormecer enquanto está fumando. Então, reduzir a nicotina é muito importante. Aí a gente tem as substâncias, né, que é a xantina, que tem, né, no café, no chocolate, café preto, às vezes no café verde, que também é um estimulante do sistema nervoso central. A gente fala para evitar a utilização também às 6 horas, então dá uma olhada na sensibilidade e esse uso próximo ao horário de dormir ajuda, né? Ele é um coadjuvante aí para a manutenção da vigília. Pode ser utilizado aí durante o dia para ajudar. A gente sugere pelo menos, né, até no máximo, na verdade, gramas, né? Também não ter um abuso desse uso. Doutora, seu áudio está falhando um pouco. A Silvia falou comportamentais.
a sua conexão com a Tá. internet. Falhou um Voltou? pouco. Conexão? Ó. Vocês querem que eu volte um slide? Deu para entender? Tá falhando, Gabi. Tá falhando muito? A gente foi até aqui Deixa a eu ver. Xantina. Tá. Deixa eu verificar a conexão, acho que é interessante. Estão ouvindo? Agora sim. Acho que é melhor colocar de segundo. Doutora Gabriela, se você quiser desligar a sua câmera, talvez ele puxe menos banda de internet e a gente consiga te ouvir melhor. Mas deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, doutora. melhorou. Estamos ouvindo, sim. Desculpa. Imagina. Bom, eu mudei a internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém, por favor, me responda. Sim, doutora. Melhorou Estamos bastante. ouvindo, nesse- sim. Agora melhorou. Então, tá bom. Gente, desculpa. Eita, tá ruim de novo. Oi, Gabriela? Gabriela? Será que é melhor passar para a Patrícia enquanto a Gabriela arruma e depois a gente dá continuidade aqui? O que vocês acham? Ô, Fica ali, Silvia. Peraí. Ah, Agora eu É que não a sei. Patrícia assuma e aí depois você finaliza depois da Patrícia? Deixa, eu mudei a internet agora. Vamos lá? agora tá melhor. Tá melhor. perfeito, doutora. Gente, desculpa. Tranquilo, Gabi, Deixa eu acontece. compartilhar É o aqui. novo normal, doutora. Exatamente. Agora é a internet. Dando cabo aqui. Acho que ela mudou. Bom, vocês ouviram essa parte, então, do consumo de substâncias, pelo que a Silvia me falou, né? Até a parte da Xantina. A verde e tudo mais. Isso. Bom, o que a gente utiliza, então, de técnicas comportamentais? A Silvia falou um pouquinho, ela até falou um pouco sobre essas estratégias, né? Então, o primeiro momento a gente vai verificar, então, com o paciente se ele já tem algum hábito, né, de lidar com essa sonolência, igual o Fabrício falou aí, ele deve ter agora outros hábitos, né, Fabrício, não só o queixo. Graças a Deus. E é isso, a Silvia já tinha colocado esses pontos, né, que é o caminhar, o cochilar, conversar, comer, ouvir essa música animada. Então, a gente vai identificando aí, né, bem personalizado o que fica melhor para cada um, né, qual é a melhor estratégia aí para ajudar, então, nessa sonolência excessiva diurna. Então, a Silvia falou da organização do sono, dos cochilos programados e atividade física, vou reforçar, então, ela vai gerar um impacto, então, positivo na resistência da sonolência. Ela também é útil, então, para ajudar a não ganhar peso, né, ou para reduzir esse peso, igual o Fabrício falou, que foi ganhando muito peso. Tem a questão da alimentação, para você se manter acordado,
você quer comer um pouquinho mais, a Patrícia vai falar um pouco depois para a gente. Quando fazer, né? Então, o importante é ser uma prática diária, né? Regular, ter esses horários mais regulares, e aí dá para encaixar muito com os cochilos programados, então é sempre uma boa opção. Acha os horários dos cochilos e intercala, então, a atividade física. É uma ótima estratégia, colocar nesses horários mais intercalados aí. De preferência fazer isso mais no período da manhã e da tarde. Tem outras abordagens, então, comportamentais que a gente também pode realizar, a gente tem a técnica de extensão do sono, né? Isso também a gente precisa fazer uma avaliação bem individual. Tem pacientes que respondem bem a essa técnica, tem outros que não têm muita diferença. Como que ela funciona, né? Então, a gente precisa, sempre no primeiro momento, estabelecer o horário de dormir e acordar, né? Manter com o paciente isso pelo menos umas 2 semanas, e aí a gente vai aumentando paulatinamente, né? 15 minutos, né? De 5 a 7 dias, a gente vai aumentando 15 a 15 minutos. Para que a gente utiliza, né? Então, para melhora, então, do alerta diurno, né? Para esse paciente sentir mais descansado, a gente melhorando aí a quantidade, às vezes a gente melhorando essa quantidade de sono noturno, a gente vai melhorar, então, esse alerta diurno. Como eu falei, a gente precisa fazer uma avaliação individual e, para alguns pacientes, isso funciona de uma forma positiva. Uma outra estratégia que a gente pode usar é a utilização de goma de mascar, né? A gente vai usar, então, de uma forma bem pontual, né? Imediata ali para ajudar no cochilo. Então, por exemplo, está numa reunião, a reunião se estendeu, ou está numa atividade, a atividade se estendeu, não conseguiu fazer, né, esse cochilo programado, ou atrasou um pouco esse cochilo programado, então a gente pode utilizar essa técnica, né, então ele usa desse subterfúgio aí de mascar esse chiclete, que é uma forma dele se manter mais desperto, mas isso não configura como um tratamento, né, e não substitui o cochilo programado. Então, isso é muito importante, né? Então, não vão fazer mais os cochilos, vão dar com um monte de goma de mascar, não adianta. Ele é pontual, né? Vai piorar aí os dentes e tudo. Então, assim, é pontual, é mais uma estratégia que em alguns momentos aí pode ser utilizada. As técnicas cognitivas, o que a gente vai tratar, o que a gente vai abordar, né? Então, a gente vai entender qual que é a relação do que essa pessoa sente, do que ela pensa e como ela está se comportando em relação, então, à narcolepsia. A gente tem algumas técnicas, isso fica muito mais técnico aí, né, para a área da psicologia, mas que a gente pode utilizar para os pacientes o registro desses pensamentos disfuncionais, né, associados à narcolepsia. Então, às vezes, não vou ter um tratamento adequado, não vou conseguir conviver com isso. Então, a gente poder registrar isso e poder trabalhar em cima desses pensamentos disfuncionais e modificá-los, né? O desenvolvimento de técnicas de relaxamento, né? Hoje a gente utiliza também meditação, às vezes o mindfulness, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais também, que é o estar presente, que é ficar tranquilo, né? Então a gente utiliza bem essas técnicas de relaxamento. Treino de habilidades sociais, então, para essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né, que se isolaram mais, que têm a dificuldade maior aí com o social, de conviver, de compartilhar de novo com o social, então a gente vai treinando essas habilidades, né, para chegar de uma forma mais assertiva e poder restabelecer isso. E também a técnica de espectador ou observador distante. Então, poder entender que o que você sente, o que você pensa, né,
não é você, né? Você pode ver isso de uma forma distante, é só um sentimento, é um pensamento que você pode nomeá-lo, que você pode tratá-lo, que ele é transitório, né? Então, a gente também pode utilizar essa técnica. A gente tem o manejo da cataplexia, também a gente pode fazer isso com acompanhamento terapêutico, né? Então, a cataplexia a gente pode utilizar da técnica de exposição ou da dessensibilização sistemática. Como que isso funciona? Então, a gente vai realizar isso em terapia, então, acompanhado aí, um terapeuta vai fazer essa intervenção. A gente vai transportar, então, esse paciente para situações que dão esse gatilho aí para a cataplexia. Ao mesmo tempo, a gente vai ensinar os modos dele controlar essas emoções negativas, né? E como ele pode lidar com essas emoções, né? Então, também, de uma forma, a gente também utiliza a forma de relaxamento para ele conseguir também relaxar nessa situação, né? E não piorar essa situação. Essa exposição não é física, né? Então sempre é conduzida pelo terapeuta pela forma de imaginação, então ele imaginar naquela situação, né, que ele sabe que é um gatilho para a cataplexia, e aí a gente vai trabalhando com que ele substitua, então, esse sentimento de tensão por um sentimento, então, de relaxamento. A gente vai fazendo isso juntos, né, no consultório, e depois, com essa prática, né, ele vai adquirindo segurança para ele poder fazer, então, isso de forma, né, fora da clínica e poder repetir isso na vida, no dia a dia dele. E lidar, então, com esses gatilhos aí da cataplexia. Outros sintomas também associados à narcolepsia, que são os sonhos vívidos, né, os sonhos mais bizarros, perturbadores, as alucinações hipnagógicas, a paralisia do sono. Isso também a gente vai trabalhando de uma forma de orientação, né, mostrando, explicando qual é a natureza, então, desse fenômeno, né, de cada fenômeno desse, o que é alucinação hipnagógica, o que é a paralisia do sono, para ele poder compreender e compreender que esses fenômenos, eles são só do sono, né, e que eles também são transitórios, que eles são rápidos, que eu vejo, né, sempre tinha uma descrição muito grande de angústia na questão da paralisia do sono, né, de muita gente falar, poxa, eu não consigo me movimentar, parece que dura muito tempo, vão achar que eu morri, mas eu estou acordado. Então, sempre vinha muito essa angústia, né, sempre essa descrição de angústia. Então, poder compreender que não, que isso é um fenômeno que acontece ali durante o sono, que faz parte muitas vezes, aí, então, da narcolepsia, são alguns sintomas que fazem parte, mas que isso é transitório, que isso é rápido, e lidar também com esses fenômenos. Outro ponto importante também é a gente avaliar se esse paciente também não tem outro distúrbio do sono associado. Então, o Fabrício deu o exemplo dele, o dele foi o inverso, né? Chegou pela apneia, então ele tinha, né, apneia, fez o diagnóstico de apneia, tratou, parece que tratou, né, Fabrício? Acompanhou, tratou a apneia e continuou, então, essa sonolência e depois foram aparecendo outros sintomas e aí que descobriu que tinha narcolepsia. Mas é muito importante a gente avaliar, então, se esse paciente também não tem algum outro distúrbio, um distúrbio respiratório, um distúrbio de movimento, então, movimentos periódicos de membros, né, das pernas, se ele também não tem insônia, porque os outros distúrbios do sono também podem causar sonolência, né? Então, também vão causar fragmentação do sono, um sono de má qualidade, e vai exacerbar, então, essa sonolência diurna. Né? Então, é importante essa avaliação também, se não tem algum outro distúrbio do sono,
e a orientação também para o tratamento desse outro distúrbio, porque concomitantemente aí ele vai piorar, então, a sonolência. Algumas outras orientações que a gente sempre, né, vai enfatizar com os pacientes não se expor tanto a situações monótonas, né? Então, diminuir essas situações monótonas, esse ambiente mais quentinho, atividades mais sedentárias, que isso vai favorecer mais essa sonolência. Com relação ao risco de acidente, né? Então, quando estiver cozinhando, passando ferro, então, esse cuidado, né? Tanto em casa, quanto também laboral, né? Então, a Silvia falou bem, o Fabrício falou aí que ele agora está cozinhando, né, Fabrício? Mas acho que com certeza você faz seus cochilos programados, você está cuidando direitinho, então diminui esse risco, né, dos acidentes aí também durante seu trabalho. Eu acredito que você... Sim, desde quando eu aceitei, né, a patologia, eu faço cochilo programado em todos os empregos que eu já tive. Sempre no horário do meu almoço eu consigo fazer de 20 a 30 minutos cochilando. Seja no carro, seja em algum local específico, mas eu consigo fazer sim. É o que me dá, vamos dizer assim, sobrevida, né? Acaba aliviando aquela pressão que o sono acaba trazendo, né? E acaba tendo uma rentabilidade melhor nas atividades que eu vou exercer depois. Perfeito, é isso. E é isso também, adaptação às vezes ao trabalho, né? Acho que os dois falaram anteriormente a mim, e é isso. Se puder, né, conversar no trabalho, puder modificar o trabalho, tomar cuidado, a gente via muito isso no ambulatório, que as pessoas ainda queriam exercer a função, às vezes funções que iam muito perigosas, que poderiam causar mais acidentes. Então, às vezes é importante fazer essa readaptação, ter essa conversa no trabalho, ou readaptação mesmo de uma nova busca profissional. E aí, quando o paciente tem dificuldade de incorporar, né, uma nova prática, um novo hábito de vida, né? Então, não são todos os pacientes aí que Fabrício demorou um pouquinho, mas aí ele nos disse que está empenhado, que ele faz o tratamento da melhor forma, mas a gente sabe que tem pacientes que têm mais dificuldade, mesmo dando toda a orientação, né, das estratégias comportamentais, do regime do cochilo, mostrando que é muito importante, né, esses cochilos programados, que isso vão ajudar bastante, a adesão, né, ao uso da medicação. Então, a gente sempre vai fazer esse reforço, né, psicoeducacional aí dessa condição clínica, e aí a gente vai investigar também, né, por que essa resistência, quais são essas dificuldades. Então a gente vai poder olhar, né, individualmente, quais são os medos desse paciente que ele não consegue fazer não consegue fazer esse tratamento, não consegue ter esse autocuidado, quais são essas crenças, né, e essas atitudes disfuncionais que ele tem, que não estão favorecendo, então, esse autocuidado, adesão a esse tratamento, né. Então, a gente estende isso na terapia, né? Então, a Silvia falou, e aqui eu, como psicóloga, também a gente reforça, né? Coloquei aqui que é um destaque, é muito importante esse acompanhamento, então, da psicoterapia, para enfrentar realmente, né, essas questões psicológicas, socioemocionais, como que ele vai lidar agora socialmente, evitando realmente aí o desencadeamento, né, o desenvolvimento da depressão, que a gente sabe que é muito grande, né, pode acontecer com frequência aí nas pessoas com diagnóstico de narcolepsia. E aí eu deixei esse ponto final aqui, que é a orientação aos familiares. Então, é muito importante, né, como para qualquer doença crônica, né,
É muito importante a participação da família, também no trabalho, né, essa informação. O Fabrício deu esse exemplo ali, quando ele fez o curso, ele quis abrir isso, e olha como que isso trouxe um benefício muito grande, né? Então, passar a informação mesmo, trazer esses familiares, trazer os amigos próximos, as pessoas do seu convívio, para também ter essas informações, para poder ajudar também nesse tratamento, nesse acompanhamento, né? Aumentar essa compreensão, então, do paciente, o que é a condição de narcolepsia, esses riscos que podem acontecer, que estão, né, dentro dessa condição, quais são essas repercussões psicológicas, o impacto todo emocional, afetivo que pode acontecer, a importância da adesão do tratamento. Então, quando a família está junto, né, você tem mais apoio, e aí você consegue reorganizar melhor, você vai ter mais força, vai conseguir reorganizar melhor aí com mais, né, com o braço junto. Verdade, aqui, sempre fica mais fácil. E eu nem coloquei uma foto aqui foi o meu único slide que eu não coloquei foto, porque eu até olhei deixei para o final aqui um outro slide, que eu vi que o Fabrício postou, e eu achei isso super importante, né? Então, aqui é a família dele, essa família, né? E aí ele faz uma descrição aqui, né? Como é importante esse apoio da família no dia a dia, que junto ele é mais forte. E, com certeza, acho que é isso, né, Fabrício? Acho que fica mais fácil de seguir, né? Quando você tem mais força. E os amigos aqui também, né? Acho que é os amigos que também compartilham, às vezes, da narcolepsia, e que estão entendendo. São esses que você fez a pós-graduação, não? Esses são os amigos que têm. Sim, os da pós-graduação, realmente eu esqueci de colocar foto, mas depois até colocarei. Mas muito legal a sua surpresa, gostei muito, fiquei feliz. Mas realmente, eu acho que com o apoio das pessoas a gente consegue levar com muito mais tranquilidade. Eu vi até, depois eu não consegui pegar, mas eu vi que acho que tinha uma pessoa que tem o diagnóstico de narcolepsia, que parece que a empresa também, né, fez essa semana uma divulgação, falou dentro da empresa que é a narcolepsia. Isso também é isso. Foi um exemplo de responsabilidade socioempresarial, um exemplo de empatia para com a funcionária, um exemplo de gestão de pessoas, eu acho. Acho que muitas outras empresas deveriam seguir esse mesmo caminho. É o que a gente na Abrani quer abraçar, quer lutar por essa causa, né? Acho que é isso. Então, não estão sozinhos, né? Tá todo mundo junto, dá para se apoiar, se ajudar, fica mais fácil de caminhar. E estamos aqui, Silvia, Patrícia, eu, você, que todo mundo que está aqui. Vamos passar agora a palavra para a doutora Patrícia, né, que vai falar de coisas importantíssimas, eu acho, que pelo menos são as minhas dúvidas. Eu acredito que da maioria das pessoas também, né? E só para avisar, a gente vai responder no final as perguntas, tá? Algumas pessoas estão comentando, a gente vai fazer ao final da fala de todos os participantes, à medida do possível, a responder os questionamentos, tá ok? Muito bem, posso começar? Por favor, doutora, muito então obrigado. Tá. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela e na sequência eu já falo. Só um minutinho. Muito bem, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aqui de forma um pouco breve, né, algumas informações sobre o comer, né, nesse transtorno que é bastante complicado, né, e ainda desconhecido. Então, eu acho que a ABS e a Abrani estão fazendo um trabalho belíssimo de divulgação, e eu espero realmente que as pessoas se sensibilizem e que compreendam um pouco melhor que isso é uma doença e que, portanto, a gente tem que respeitar e que a gente pode facilitar a vida de quem a possui, né? Bom, nem me apresentei, mas o meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista, o Fabrício já fez isso, então vamos
Vamos seguindo. Como vocês já viram, e eu não vou me estender muito agora, essa é uma doença crônica do sono, na qual ele tem muitas vezes um início súbito, incontrolável, aparentemente sem motivo, e que pode acontecer várias vezes ao dia, correspondendo então a uma entrada muitas vezes no sono paradoxal. Às vezes a pessoa nem passa no sono lento, já vai direto para o sono paradoxal. É uma prevalência que aparentemente não é tão significativa, mas no Brasil a gente tem cerca de 150 mil pessoas com narcolepsia, e aí a gente acha que o diagnóstico, por ser tão difícil, contribui possivelmente por um subdiagnóstico. Então, possivelmente pode haver muito mais pessoas com a narcolepsia do que a gente imagina. Na terça-feira, ainda a Ana Cristina falou sobre isso e falou da demora do diagnóstico. A doutora Silvia também acabou de falar que o diagnóstico pode levar 10 anos. Então, imaginem vocês quantas pessoas ainda podem ter essa doença sem nem ter esse conhecimento. Bom, ela pode se iniciar da infância até a segunda década de vida, como foi o caso do Fabrício, né? Possivelmente tem uma base genética, mas os fatores ambientais também desencadeiam esse transtorno que acontece, que acomete tanto homem quanto mulheres. Opa. Vamos lá. Mas para falar um pouco dos motivos pelos quais esses pacientes desenvolvem transtornos alimentares, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, e muito brevemente, para entender que existe uma rede neural, né, que está envolvida aí, e que essa rede ela sofre alterações que culminam tanto na narcolepsia quanto nos transtornos alimentares que essas pessoas possam vir a desenvolver. Então, tudo tem início com as hipocretinas ou orexinas, né, que são substâncias presentes no nosso cérebro, a gente chama de peptídeos neurotransmissores, né, que são secretados lá no hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro, mas também a gente encontra nas células do intestino, no estômago, no pâncreas. Então, a gente fala que essa comunicação se chama de eixo cérebro-intestinal. Então, as substâncias levam, então, as respostas do intestino para o cérebro entender e promover uma série de alterações ou secreções de hormônio e etc. E tudo isso tem uma grande influência tanto na nutrição quanto na ingestão alimentar e também no controle do apetite. Então, o que acontece na narcolepsia é que se observa uma deficiência desses hormônios ou ainda dos seus receptores, e aí a pessoa desenvolve essa sintomatologia associada ao transtorno. Então, tanto na narcolepsia, quanto aí a gente vê que os transtornos alimentares também podem ser causados por uma deficiência da hipocretina, e eu vou falar mais para frente o porquê. A gente sabe que existem 2 tipos de narcolepsia, né, o tipo 1 e o tipo 2. E geralmente isso acomete mais o tipo 1, né, que tem uma redução aí nesses hormônios. Mas também o tipo 1 da narcolepsia é o tipo mais presente, né, 80% a 90% dos pacientes possuem uma redução desses hormônios. O que acontece, então, com eles, né? Na ingestão de alimentos e no apetite também, já se sabe que essas hipocretinas, né, então esses hormônios, eles são fundamentais, porque o que eles fazem, né, eles trazem sensações intestinais do nosso intestino e levam para o cérebro, tá? Sinalizam o nosso cérebro a fim de regular o apetite, sobretudo a curto prazo. Se a gente for pensar assim, né, de uma maneira lúdica, então a gente pode pensar numa fechadura e na sua chave, né? Então, a chave seria um mensageiro que vai se encaixar perfeitamente na fechadura, então que seria o receptor, para abrir uma porta. E a porta seria causar a mudança dentro da célula, né, da célula desejada. E aí, o que acontece no caso da narcolepsia é que essa mutação que a pessoa tem, ela destrói o receptor da orexina e ele acaba não funcionando, né? Então, essa porta ela não vai abrir, porque a fechadura não está adequada. Então, significa que esse sistema ele é rompido, né?
Então, os estudos têm apontado que a prevalência da compulsão alimentar e desses comportamentos que também podem ser restritivos, então a pessoa não come só, ela não tem só vontade de comer, muitas vezes ela acaba se restringindo também, né? Não apresentam correlação nem com o uso de medicamento, então as pessoas às vezes acham que é o remédio que está tomando, que está causando essa alteração no apetite, ou que está causando impulso, ou que está causando restrição, mas a maior parte dos estudos tem mostrado que não há correlação com a medicação e nem com os sintomas afetivos, tá? Geralmente, essas pacientes apresentam a obesidade do tipo central, um índice de massa corporal de 10 a 20% acima do que é recomendado para eles. E as causas da obesidade ainda são muito discutidas. A gente sabe que é uma doença multicausal, então não posso falar para vocês que apenas um fator que ocasiona a obesidade entre os pacientes, né? Então pode haver aí uma relação entre a neurotransmissão das hipocretinas, atividade do sistema nervoso autonômico, metabolismo basal, o sistema grelina-leptina, que eu vou falar daqui a pouquinho, brevemente, que todos esses sintomas são responsáveis o quê? Por uma sinalização da necessidade calórica, do apetite, da saciedade. Então, tudo isso orquestra aí, né, um mecanismo que é perfeito, mas que nestes pacientes pode ter aí alguma alteração. Bom, a chamada obesidade central, eu quero chamar atenção para isso, é a que traz mais riscos do surgimento de doenças cardiovasculares e também de morte precoce. Então, as pessoas com acúmulo de gordura, que a gente chama de gordura na região abdominal, apresentam o que a gente chama de gordura visceral, e é o gordura que está em volta dos órgãos internos, né? Então é uma gordura bastante prejudicial, ao contrário dessa gordura periférica ou gordura não central, porque ela se localiza predominantemente nas coxas, no quadril, e daí ela oferece menor risco, porque apresenta um menor acometimento dos órgãos internos. Então é aquele corpo que a gente fala corpo em forma de pera versus o corpo em forma de maçã, e o que a gente vê nos pacientes infelizmente, a gordura visceral, né? E lembrando que a incidência de obesidade ou alterações alimentares nessa população é 2 vezes maior do que na população em geral. Mostrando mais uma vez o quanto é importante a gente conhecer um pouco mais, né? E falar e discutir sobre isso. Bom, eu trouxe aqui um estudo, né, de colaboradores que mostrou o quê? Que mulheres e homens, né, com narcolepsia e que tinham a deficiência de hipocretina apresentaram maiores médias de IMC, mas quando foram comparadas a um outro grupo de pacientes com narcolepsia e sem deficiência de hipocretina, esses valores de IMC eles não se mostraram estatisticamente significantes. No entanto, quando eles foram comparar essas mesmas pessoas, então, os 2 grupos de pacientes com narcolepsia foram comparados a pessoas sem narcolepsia, o estudo mostrou que essas pessoas com narcolepsia apresentavam um IMC maior, mais elevado do que as pessoas sem narcolepsia. E os valores foram estatisticamente bastante significantes. Esse estudo também avaliou os níveis de leptina. E aí o que eles encontraram é que os homens apresentavam menores valores de leptina conforme unidade de IMC do que comparado com as mulheres. Mas esses valores, eles não foram estatisticamente significantes entre os pacientes com ou sem deficiência de hipocretina. No entanto, se mostrou correlacionado ao IMC. O que tudo isso significa? Então, assim, a leptina, ela é produzida lá nos tecidos adiposos, na gordura, no tecido gorduroso, tá? E aí ele tem pico de liberação durante a noite e também durante as primeiras horas da manhã. E aí o Fabrício falou que tem, né, dificuldade, sono fragmentado, então a gente vai ver que isso também corrobora para o paciente ter aí algumas alterações nos níveis de leptina. Bom, então, ela tem um efeito redutor do apetite bastante significante
E possivelmente também afeta neurônios que produzem a hipocretina. Então, nada é muito simples na obesidade. Por isso que é uma doença que exige aí um tratamento multidisciplinar, um olhar de vários profissionais. Então, os altos níveis de leptina, o que eles fazem? Eles reduzem a ingestão alimentar. Beleza? Ótimo. Então, vamos ajudar o paciente a ter mais leptina, só que isso não funciona. O que acontece, né? Baixos níveis, então, levam à hiperfagia, a pessoa come menos. Só que no obeso em geral, ele já pode ter uma leptina elevada, mostrando o quê? Que esse paciente pode desenvolver, então, uma resistência à leptina. Então, não adianta você dar uma leptina exógena, por exemplo, né? Porque isso não vai resolver. Esse paciente pode ter a resistência à leptina também. Então, aí a coisa fica um pouco mais controlada. Então, só para ficar claro, a leptina ela ajuda a regular a função endócrina, neuroendócrina, o metabolismo, principalmente de glicose e de gordura. Então, parece que está claro que existe uma relação bastante significante entre o sono de curta duração, que esses pacientes, não esses pacientes, mas as pessoas em geral, né? Desculpa, e o aumento do risco de doença. Pois a gente sabe que vários processos metabólicos e hormonais acontecem durante o sono. O que eu queria dizer é que a narcolepsia, ela potencializa, né? Então, o paciente a ter uma hipersonia, e o paciente também apresenta um sono fragmentado à noite, como o Fabrício falou, e ataques de sono durante o dia. Então, o que acontece é que esse sono fragmentado, né, e interrompido na narcolepsia, ele pode, muito possivelmente, contribuir também para o peso corporal ser afetado e para as alterações que acontecem no metabolismo dessas pessoas também, né? Além disso, há sugestões de que pessoas com narcolepsia podem mostrar aí uma atenção anormal, tá? Em relação à comida, né? Então, o que isso significa? A gente tem que se perguntar, porque o mecanismo neurocognitivo que está envolvido nesse efeito, a gente ainda não sabe. Talvez as colegas psicólogas possam me ajudar, né, nesse sentido, mas a gente sabe que a saciedade que é proporcionada por certos alimentos tem efeitos, então, nas escolhas alimentares e na ingestão calórica também, né? Então, sugerindo que exista um papel funcional importante, possivelmente da orexina, nesse comportamento. Então, é muito fácil da gente entender, vou ilustrar. Quando a gente consome uma refeição com uma grande quantidade de calorias, a tendência na próxima refeição é que a gente consuma menos para equilibrar o excesso que foi cometido na refeição anterior. E isso, muitas vezes, não acontece com o paciente narcoléptico, porque ele perde um pouco essa capacidade, né, de distinguir. Tem alguns estudos mostrando, então, que o paciente com narcolepsia pode ter um viés de atenção alimentar. E isso possivelmente originado pela redução ou deficiência, né, da hipocretina, né? E esse estudo que eu coloquei aqui, que é o de Van Holst, ele sugere que os pacientes narcolépticos, eles têm, assim, respostas cerebrais motivacionais anormais quando relacionada aos alimentos. Então, principalmente quando tem a deficiência de orexina, né? Então, o que pode fazer com que esse paciente consuma mais alimentos realmente, mostrando, sugerindo que os mecanismos neurocognitivos desse processamento, né, dos sinais alimentares nestes pacientes está um pouco ou bastante alterado. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Vamos à parte prática do assunto. Como já foi falado anteriormente, existem algumas estratégias que a gente sugere, que a ciência tem sugerido, para as pessoas, então, lidarem um pouco melhor
né, com esses sintomas, né? Então, a gente sugere que as pessoas procurem fazer refeições leves ao longo do dia, então não consumir tudo de uma vez só. O jejum prolongado não é recomendável nesse caso. Da mesma forma que evitar ingerir refeições mais pesadas antes de eventos importantes também é bastante útil. Então, vamos pensar, vamos refletir. O que acontece, né? Então, quando a gente come, tem um aumento de glicose no nosso sangue, sobretudo quando a gente consome os carboidratos. E aí o organismo vai fazer o quê? Vai liberar insulina, né? Então, a insulina vai ajudar a levar o açúcar, né, a glicose, para dentro das células, tá? Porque a gente comeu, então liberou açúcar nas células, açúcar no sangue, precisa levar para dentro das células. Com a ingestão dos alimentos, o estômago, então, ele realiza várias reações químicas e aí transforma os alimentos de forma que o produto final tem uma quantidade bastante significativa de bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai para o sangue, tá? E aí, bicarbonato no sangue torna o sangue mais alcalino. O que acontece com o sangue alcalino? Ele vai para o sistema nervoso central. Veja, é um processo contínuo. Então, fica com bicarbonato, fica mais alcalino. E aí, um sangue mais alcalino, ele provoca redução da atividade em regiões que são responsáveis pela vigília, pela contração muscular. Então, dá aquele soninho gostoso depois do almoço, né? Depois das refeições. O que não é muito interessante para um paciente com narcolepsia. Então, por isso que a gente sugere que ele faça pequenas refeições e leves ao longo do dia, né? Para evitar esse efeito pós-prandial da refeição, sobretudo as refeições mais pesadas, né? A Gabriela falou dos cochilos após as refeições, a gente sabe, a Ana Cristina falou dessas dificuldades do paciente se organizar para ter os cochilos, mas eles são fundamentais, né? Então a gente reforça aqui o quanto ele é importante, então precisa mesmo, né? Eu acho que ter uma organização de uma forma geral na vida é fundamental para todo mundo, mas para o paciente narcoléptico eu acho que é assim, né, especial, vamos dizer, né? Para as pessoas com narcolepsia ou não, uma alimentação variada ela é fundamental, né? Baseada em alimentos in natura, sobretudo evitando os alimentos ultraprocessados, porque a gente sabe que esses alimentos eles são potenciais causadores de doenças crônicas e também de obesidade. Se a gente olhar a composição destes alimentos, eu chamo de alimento, mas eu nem gostaria de chamá-los de alimentos, né? Mas, enfim, ainda são alimentos considerados como tal, então a gente tem que tentar ingerir o mínimo possível. Mas o que acontece com o paciente com narcolepsia, como o Fabrício falou, come mais à noite, às vezes acorda para comer, e muitas vezes a escolha, né, desses pacientes, dessas pessoas, é por uma alimentação mais rápida, mais prática, e muitas vezes eles acabam consumindo, então, os ultraprocessados. E aí fica a dica de tentar consumir, sim, um alimento in natura, né? Uma fruta, um vegetal, o leite, o queijo, a comida de verdade. E aí eu queria deixar a dica também de consulta, para quem não conhece, do Guia Alimentar da População Brasileira, né, que é fantástico, um instrumento nosso, brasileiro, e ele dá muitas informações interessantes sobre, especialmente, os alimentos in natura. Bom, então, da mesma forma que eu falei sobre os alimentos ultraprocessados, eu gostaria de sugerir também que evite o consumo de alimentos fontes de caloria vazia, que são justamente esses, né? E evitar as bebidas alcoólicas, como a Gabriela já falou, antes de dormir. Quero fazer aqui, pegando um gancho do que ela falou sobre a goma de mascar, que ela seja sem açúcar, tá? Porque a gente já sabe, né, que o ganho de peso, existe uma grande chance de ganho de peso, então beleza, mascar o chiclete, mas vamos procurar aquelas opções sem açúcar. E também sobre o álcool, eu só queria falar uma coisa, que o álcool, a gente sabe que ele pode gerar um vício, né? Então, se você costuma tomar uma dose de álcool antes de dormir para ajudar
a pegar no sono, lembra que a cada dia que passa, o teu corpo ele vai precisar de uma dose maior de álcool, né, para que você tenha o mesmo efeito. Isso pode gerar um vício. E, por fim, eu só gostaria de falar para vocês que o sono não é uma distração da vigília, ele não é secundário, ele é fundamental, tanto quanto a alimentação. Então, vamos respeitar, né, as pessoas com narcolepsia, vamos respeitar o nosso sono, vamos procurar comer bem. E é isso. Quero agradecer, muito obrigada, e abrir para perguntas. Bom, eu gostaria de agradecer a fala da senhora. Muita informação importante e engraçado como as falas se casam, né? Como se complementam, né? É muito interessante isso. Eu, como paciente e portador de narcolepsia, é muito interessante a gente aprender com a fala das doutoras, né? Isso é muito interessante. Como a senhora falou da liberação do... Esqueci o nome, leptídeo, sei lá, esqueci o nome. Tranquilo, fala que é uma proteína, tá de boa. Isso, então, na parte da manhã e na fala da doutora Gabriela também, né, sugere as atividades físicas na parte da manhã, então auxilia, né, para a gente poder minimizar essas gorduras viscerais tão preocupantes, que eu tô nessa luta. Mas você vai conseguir. Acho que tem algumas perguntas. Doutora Silvia, a senhora quer respondê-las? Acho que em privado acho que já foi respondidas, né, para as pessoas. Eu não sei se saiu privado ou não. Algumas pessoas falaram sobre a questão da aposentadoria, né? E aí até tem uma pessoa com narcolepsia que também respondeu que conseguiu aposentadoria. Aparentemente, em 2000 houve já uma entrada de um pedido para que isso acontecesse. Não deu andamento, mas desde 2009 já existem alguns pedidos individuais e que conseguiram a aposentadoria. E eu acho que é um dos casos de uma pessoa aqui que se pronunciou. Agora, de qualquer jeito, ela também acaba não sendo uma doença incapacitante, porque ela também não é progressiva, existe tratamento para ela, né? Então, talvez isso também seja uma barreira para criar essa condição aí de aposentadoria por invalidez, né? Mas cada caso pode ser eventualmente avaliado dentro do processo da justiça, né? Infelizmente, a gente sabe, né, e conhece algumas pessoas que realmente acabam, por N motivos, se tornando incapazes, né, mas são uma série de fatores, eu acho que são somados, né, são várias coisas que vão se somando, né, daí eu acho que o nosso poder público tem que ter essa abrangência, né, para poder averiguar caso a caso. E a gente também tem que lutar através do poder público também, né? Quando a gente vai fazer a escolha dos nossos políticos e tudo mais, para levar essas questões. E a Associação Brasileira também quer trazer isso a público. E antes que eu me esqueça, né, em nome da Brani, a gente gostaria muito de agradecer esse espaço cedido, né, pela Associação Brasileira do Sono, tão importante para uma associação que está começando como a nossa. Então, assim, reitero aí os agradecimentos, mais uma vez, em nome da presidente também, da doutora Andréa Barcelar, pelo acolhimento, pela cooperação, pela cartilha maravilhosa que foi feita nesses últimos dias. Assim, acho que é o primeiro material em português que foi desenvolvido para as pessoas, né, com diagnóstico de narcolepsia, e a gente fica muito feliz com essas conquistas, né? Então, só antes que eu me esqueça, que a gente que tem narcolepsia, a gente esquece as coisas muito facilmente, gostaria de agradecer imensamente, viu? Não sei se tem mais perguntas, acho que subiu mais. Eu agradeço aqui. Obrigada, em nome da ABS, eu agradeço sua generosidade com as palavras também. Imagina, a gente tem que agradecer e se manter unido, eu acho que a gente consegue muito mais coisas, né? Para ambos, né? Tantas coisas que acontecem, enfim. Sou muito grato e muito feliz também por esse espaço.
Bom, quero agradecer também, Fabrício, pela oportunidade. Gabriela e Patrícia, foi um prazer estar com vocês também aqui. Aprendi muito, né? Gabriela já é minha parceira nessa andada, mas foi muito bom ouvi-la também, Patrícia, e entender melhor a relação com a hipocretina. Foi muito bom. Para mim também foi muito bom escutar vocês. Eu acho que eu fui me sensibilizando, sabe? A fala de vocês é bastante importante e eu agradeço a oportunidade. E Fabrício, estou à disposição se precisar, viu? Obrigado. Eu vi que você é do Vale do Paraíba também, fiquei feliz, eu não sabia. Eu sou do litoral, mas estamos Tá perto. próximo, verdade. Isso, Tá isso. próximo. Tudo online agora, pessoal, tudo online. É isso. Pode ir para o verdade. mundo inteiro. É o Verdade, novo normal. minimizando as distâncias, é verdade. É isso. Também Gente, queria muito agradecer, obrigado. obrigada. Acho que a gente pode Bem. encerrar, né? Obrigado às pessoas que acompanharam também a live É desde o isso. início, né? Vocês são fundamental, eu acho que tudo isso é preparado, pensando em cada um de vocês, em levar informação, levar conhecimento e minimizar aí as barreiras, né, que a gente acaba enfrentando no dia a dia. Então, de coração, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito bom. Obrigada por tudo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.